3, nós vamos ler o versículo 1 ao 15. Se todos abriram, vamos ler então? Amém. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Amém. Vamos orar ao Senhor, já que abrimos a sua palavra. Sabemos que compreensão da Escritura não vem apenas pelo intelecto. Se você tentar compreender o que a Escritura tem a te falar pela sua mente apenas, você vai falhar e eu vou falhar. Então nós precisamos da ajuda do Espírito Santo da palavra, ele que nos faz compreender as coisas celestiais, visto que Nicodemos não entendeu nada. Então nós precisamos também da ajuda do Espírito Santo. Pai, a tua igreja se reúne nesse lugar, nesse momento, Senhor, trazida pelo teu Santo Espírito aqui, para compreender as tuas realidades espirituais, Senhor. As coisas mais sublimes que tu tens a nos falar estão escritas nas Sagradas Escrituras. A tua palavra foi aberta nesse momento, Senhor. Faz ecoar a tua voz no nosso coração, Senhor. Que não apenas chegue ao nosso entendimento intelectual, mas que desça ao nosso coração e trate conosco, e fale ao nosso coração, traga esperança àqueles que estão aqui nesse lugar, nessa noite, Senhor, e arrependimento aos que precisam de arrependimento. Tem misericórdia de nós, Senhor, na transmissão da tua palavra e na recepção dela, e que o teu Santo Espírito conduza tudo para a tua honra e glória nesta noite. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado. Amém, Senhor. Então, irmãos, o evangelista João, ele chega nessa seção do capítulo 3, e aqui é uma das coisas mais importantes de todo o evangelho, porque aqui está relatado as coisas mais sublimes que Jesus passa a revelar ao seu leitor, aquele que está lendo o evangelho. Ele chega no capítulo 3 e ele vê que é um capítulo que mostra todo o processo que Deus, através do seu Filho amado, ele vai fazer na terra para a salvação do perdido. Então, no capítulo 3 é um dos mais importantes. Nós conhecemos de cor o versículo 3,16, não é verdade?
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então é um versículo dos mais falados em todos os tempos, mas nós precisamos entender o que significa crer em Jesus Cristo. Qual é o significado mais profundo e as implicações de crer em Jesus? Será que qualquer pessoa pode crer na obra de Cristo? Nós vamos ver aqui que Jesus vai mostrar, e nós temos muito a aprender aqui nesse capítulo 3. Nós vamos falar um pouco sobre este homem que João está relatando, Nicodemos. Quem era Nicodemos? Aqui no versículo 1 diz: havia entre os fariseus, veja comigo, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. O que esse homem tem a ver aqui? Por que João, o evangelista, cita esse homem? Qual é o diferencial dos fariseus que abordavam Jesus? Você sabe que os fariseus eram uma seita, ou digamos assim, um partido entre o povo de Israel, que tinha muitos partidos. Os saduceus eram uns, aqui fariseus eram outra classe. Tinha essênios também, os que só vestiam branco e buscavam a pureza. Os zelotes, não eram muito falados aqui, mas existiam esses partidos, não é? Judas Iscariotes, por exemplo, que nós conhecemos, que era o traidor, ele era um zelote. Ele buscava a redenção de Israel através do Messias, através de lutas contra os romanos. Barrabás fazia parte, era aquele que ia ser crucificado, e Jesus foi crucificado no lugar dele. Ele foi solto, ele participava também desse movimento. E os essênios eram aqueles que viviam mais afastados e gostavam de buscar a purificação das coisas do mundo. Eles não se contaminavam muito. Até diziam que Jesus, por vestir linho branco, eles associavam Jesus a um dos essênios, esse grupo que buscava a purificação. Mas aqui nós estamos falando dos fariseus. E quem eram os fariseus? Eram os mais estudiosos da lei, das escrituras. Eles conheciam a escritura como qualquer outra pessoa não conhecia. Então, eles se destacavam no meio do povo, eram os mestres da lei. E o que acontece? Jesus, todo o tempo, durante vários momentos da sua vida, ele era abordado por esses fariseus que o interrogavam com o objetivo de pegá-lo em alguma falha. Mas este fariseu em particular, ele não buscou Jesus com esse objetivo. A maioria dos fariseus buscavam durante o dia, no meio de todo mundo. Chegavam e abordavam Jesus, e se desse possibilidades, eles queriam matar Jesus. Mas o que diz o texto aqui no capítulo 3, no verso 2: este Nicodemos, de noite, preste atenção que João faz menção da noite. Ele de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Olha, porque este fariseu, Nicodemos, foi buscar Jesus à noite. Vocês imaginam por que ele não, durante o dia, ele simplesmente não foi ter com Jesus? Porque a maioria dos fariseus iam durante o dia mesmo interrogar Jesus. Porque João escreve à noite. Por que Nicodemos foi à noite buscar ter uma conversa com Jesus? Alguém já ouviu falar sobre isso? Eu acredito que sim. Alguém já ouviu muitas histórias sobre essa questão dele ter ido à noite. Alguém quer comentar algo sobre isso? Então, a primeira questão que muita gente fala é que ele tinha receio de que os outros fariseus, já que no versículo 1 diz que ele era um dos principais da sinagoga. Imagine a posição que esse homem tinha. Ele era um homem que julgava as ações do povo. Ele era um homem que estava com uma posição no meio da sua sociedade acima da média. Então, alguns
entendem o seguinte, que ele foi à noite para não ser reconhecido pelos outros fariseus que ele fazia parte, que ele ia ter com Jesus. E aí complicar a situação dele no meio da sociedade. Aí nós vemos muitas vezes, isso é uma das possibilidades. E a maior parte das pessoas falam que Nicodemos foi ter com Jesus à noite para não ser reconhecido, já que a noite é escura, e aí não tem muito movimento na rua, e a tendência é de que eu posso estar lá e ninguém me vê. Não, o risco de eu ser reconhecido é maior. O que acontece, irmãos, muitas vezes também, é que no nosso meio muita gente tem vergonha de se expor. Agora eu estou falando do outro lado da moeda. Por ser cristão, anda na obscuridade. Enquanto muita gente aí no mundo já está nas trevas, e você que foi chamado pelo próprio Senhor para ser luz, sal e luz na terra, entra na obscuridade, ou lá fora as pessoas nem sabem que você é cristão. Isso é uma das possibilidades que aconteceu com Nicodemos. Mas tem outras. A segunda, que eu acho mais plausível, é que Nicodemos, ele fala algo aqui no versículo 2. Ele disse que ele foi à noite e em seguida ele disse Rabi, que quer dizer mestre. Ele reconheceu Cristo como mestre. E não só ele, se você observar o versículo, ele diz sabemos. Ele não disse eu sei que tu és mestre, não. Eu sei, ele diz sabemos. E quando ele diz sabemos, automaticamente você está entendendo, ele está dizendo nós sabemos que tu és mestre. Então ele está representando os outros fariseus que não estavam com ele, porque ele está usando o verbo saber no plural. Então ele está dizendo nós sabemos que tu és mestre. Ele representa os outros. Portanto, esta afirmação que ele foi à noite com medo de ser reconhecido não é muito plausível, ou seja, não é muito aceita. Por quê? Quando ele diz sabemos, os outros também sabem e reconhecem. Agora, reconhecem que Jesus é um mestre, por quê? Olha, irmãos, na escola de profeta em Israel, não tinha como de Nazaré vir algum mestre da palavra. Porque quem tinha condição e morava em Nazaré, se tivesse alguma condição, tinha que mandar para Jerusalém, para que os mestres da lei pudessem, como Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, que era um dos mestres, e ele teve a educação teológica sobre as escrituras, e ele conhecia muito, porque ele é como se fosse assim, nem todo mundo consegue, hoje está mais fácil, mas teve um tempo, há alguns anos atrás, uns 30 anos, que chegar à universidade não era fácil. E não tão anteriormente, mas antes das cotas, só quem entrava nas federais era quem tinha condição financeira, porque faziam uns bons cursinhos, para poder estudar na Universidade Federal, ter notas para poder entrar. E os pobres não conseguiriam chegar nas federais, nunca. Então o que acontece? Chegar na Universidade de Jerusalém e estudar teologia e conhecer a palavra era para poucos. E Jesus vinha da Galileia, naquela região ali. Então, como é que pode vir? Então, se você parar para pensar, olha aqui no verso 47 do capítulo, 47 não, no capítulo 1 de João, quando Felipe vai falar a Natanael sobre Jesus, e ele vai dizer aqui, no versículo 43, no dia imediato resolveu Jesus partir da Galiléia, a região onde ele estava, e encontrou Filipe, a quem disse, segue-me. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou a Natanael e disse, achamos aquele a quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiam os profetas, Jesus o Nazareno. Veja, de Nazaré. Como é? Jesus o Nazareno? Aí, filho de José.
perguntou o que, Natanael? O que é que diz aí, irmão? Verso 46. Na minha versão diz: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Quer dizer, como é isso? Como é que pode vir algum mestre? Como é que pode vir algo bom de Nazaré? Não tem como. Então que ele disse: olha, é o Nazareno que está vindo aqui. Eu disse: não, então não tem nada a ver isso. E Nicodemos reconheceu Jesus como mestre. Como? Então não pode ter sido o mestre segundo o que eles tinham conhecimento, que era o mestre que fez os cursos de teologia, digamos, trazendo na nossa linguagem, que estudou teologia, que chegou ao mestrado, doutorado. Então ele não pode ser Jesus. Mas era um mestre segundo Deus. Então veja o que ele diz: sabemos que és mestre, agora capítulo 3, verso 2. Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, senão, ou se Deus não estiver com ele. Então o que moveu Natanael para procurar Jesus era algo sobrenatural. Não era apenas um conhecimento teológico, mas era algo sobrenatural. Porque os sinais, João não escreve milagres. Então quando você vê sinais, é milagres. A palavra sinais quer dizer milagre. Embora que sinais tem algo a comunicar. Por exemplo, se você tem um sinal de trânsito, ele, se acender um sinal vermelho, tem algo a comunicar, que você tem que parar. Se acende o amarelo, você tem que ter atenção. Se o verde, siga. Então um sinal, um milagre, que é um milagre, ele em si não é o mais importante, mas o que este sinal quer dizer. Então veja, Nicodemos ficou preocupado em querer o que se representa todo esse sinal. Qual foi o sinal, o primeiro sinal que Jesus fez? Foi transformar a água em vinho, no capítulo 2, que é as bodas em Caná da Galileia. Faltou o vinho e Jesus transforma a água em vinho. Agora me pergunte, o que quer dizer isso que ele fez? Ele mudou algo. Mudou o quê? A natureza química, ou seja, o aspecto da água, ou sua fisiologia. Digamos, a água é H2O, né? Eu não sei o elemento químico do vinho, mas é outro. Não é o mesmo. Então ele está mostrando que ele transformou a água em vinho. Ele mudou uma natureza, algo que que é de uma forma, e ele passou a ter outra forma. Ele está mostrando com isso que ele é o autor da vida, da nova vida. Esse vinho novo que ele está promovendo aqui no Caná da Galileia, nesse casamento que faltou o vinho, e a água foi transformada em vinho, ele mudou essa natureza. Ele está mostrando com isso que lá na frente, ele está dizendo que você precisa nascer de novo. Entendeu a questão? Então todo sinal, por exemplo, vamos dar um exemplo. Em João capítulo 6, qual é o outro sinal que Jesus faz no capítulo 6? Alguém lembra? 6 de João é outro milagre. A multiplicação dos... Pronto. Aí, quem lembra do que ele disse depois? Vocês estão me procurando ou me seguindo porque vocês comeram os pães e se fartaram, e não porque vocês viram o sinal, ou seja, não porque vocês entenderam o sinal que eu estou fazendo, o milagre que eu estou fazendo. O que ele diz depois? Eu sou o quê? O pão vivo que desceu do céu. Lá na frente, 63, eu acho que o versículo, ele vai dizer assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Então ele está mostrando que o pão que ele multiplicou é para mostrar que ele é o pão da vida. Ele mostrou que no deserto os vossos pais, os seus antepassados, comeram o maná que desceu do céu. Então eu sou o pão vivo que desceu do céu. Sempre um sinal quer mostrar algo que está por trás dele. E Nicodemos quer entender
quer entender por que Jesus, então, ele faz esse sinal. Ele tem que ter alguma coisa que não é só, ele não tem só palavras, ele tem ações, ele tem algo que realmente está mudando a história. Eu quero saber o que é isso. Só que, irmãos, veja, nós temos visto aqui que a aproximação de Jesus foi por algo sobrenatural. Será que isso é diferente nos nossos dias hoje? Ele procurou Jesus porque ele viu algo sobrenatural. Quando nós estamos vendo isso nos nossos dias, pseudo-naturalismo, ou seja, algo sobrenatural. É um pseudo, é natural, mas ele está mostrando como sobrenatural. Pagam-se pessoas para se fingirem de aleijados, de cegos, e o povo se aproxima desses falsos mestres, nessas falsas igrejas, pelo espetáculo, pelas coisas sobrenaturais que acontecem, entre aspas. E aí, irmãos, isso é uma coisa muito séria. É tão séria isso aqui, se você parar para pensar, se aproximar de Jesus pelo que ele pode fazer, nesse sentido sobrenatural, curar, né? E ele pode todas as coisas, mas com relação ao nascer de novo, nada disso tem importância. Se você, olha só, o que diz aqui no capítulo 2, versículo 23? Capítulo 2, versículo 23. Tem um subtítulo na minha Bíblia que diz assim: muitos creram em Jesus. Espera aí, que crença é essa? E creram por quê? Veja o que diz o verso 23. Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo o quê? Os sinais, os milagres. Muitos vendo os milagres, o que é que diz o resto? Olha, viram o que estava acontecendo, aí creram. Agora eu me pergunto, a fé tem que ver alguma coisa, irmãos? Eu tenho que ver alguma coisa para crer? Não. Aí sabe o que Jesus diz aqui? Verso 24. Mas, veja, o próprio Jesus não se confiava a eles. Olha aí, a coisa séria aí, fala. Aí onde está a questão. O próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. Jesus vê o coração. Não adianta você fazer o que for. Ele vai olhar para dentro do seu coração. Ele vai olhar você. Você pode ser o cara mais religioso, a mulher mais religiosa, e externamente, mas Deus está olhando é o seu coração. Não importa. Por isso é que ele disse: importa-vos nascer de novo. Vamos lá aqui. Verso 25 diz o quê? E não precisava de que alguém lhe dissesse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Jesus olha para a gente e desmonta a gente pela sua palavra, pelo Espírito. Não tem como você se esconder do Senhor. Salmo 139, ele diz: se eu subir aos altos montes, tu estás lá. Ao abismo também. Se eu colocar a cama ao abismo, tu estás lá. Na alva, no alvorada, ele diz: ainda a palavra não me chegou à boca, tu a conheces todas. Todos os meus dias estão contados, antes que nenhum deles viesse a existir. Então, irmãos, não tem como você enganar a Cristo. E se enganar, porque está numa condição religiosa, é a pior coisa do mundo. Porque você nem está no mundo, nem está em Cristo. Ou você é de um lado, ou é de outro. Porque o morno, eu estou a ponto de vomitar. Isso era a igreja de Laodiceia. Eu não estou falando para ímpio. Quando eu falo para a igreja, é a igreja de Laodiceia, é a igreja. Cristo tinha um olhar que... Sabe essa igreja de Laodiceia? Ela dizia assim: rico sou e de nada tenho falta. Eu não falto nada. Estou abastado, não tenho falta nada. Aí Jesus olha para ela e diz: tu és pobre, miserável, cego e nu. Tu não é nada disso que você... O que você pensa que é, você não é. Aí eu disse: arrepende-te, porque eu estou à porta e bato. Se alguém entrar, eu vou entrar e cear com ele e ele comigo. Ele está falando para o cristão.
Mas existe também no meio da igreja aqueles que nunca nasceram de novo, porque aqui ele está falando para um homem religioso, irmãos. Um homem que buscava a lei do Senhor, que temia a Deus. Não era um ímpio, não era qualquer um, era um dos principais dos fariseus. Então, observe aqui, irmãos, no versículo 2, ele dizendo então, porque ninguém pode fazer estes sinais se Deus não, que tu fazes, se Deus, no final do versículo 2, não estiver com ele. E aqui, irmãos, você pode observar aqui no capítulo 5:36 de João, abra aí por favor, 5:36. Exatamente essa questão. Por que que Jesus fazia esses sinais? Aqui é a explicação do versículo. Verso 36, alguém pode ler? Ele está falando das obras. Então, quando Nicodemos diz que tu fazes isso é da parte de Deus, se Deus não estiver com ele, aqui Jesus está dizendo que o que eu faço, eu sou enviado da parte do meu Pai. O próprio Deus estava com ele, e ele testifica aqui. Dando sequência, irmãos, no versículo 3, capítulo 3 de João, verso 3, volte a página aí. Então ele diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Por que que Jesus coloca ver? Não é interessante? Primeiro ele diz, se você não nascer de novo, você não vê. Não é os olhos naturais. Mas ele vai mostrar aqui, tudo está correlacionado. Se você abrir aqui o capítulo 1 de João, veja o que Jesus diz aqui no versículo 4. Vê, subentende, por exemplo, quem é que consegue ver nas trevas? No escuro total, você vê? Não. Fisicamente não. Espiritualmente é a mesma coisa. Se você está cego espiritualmente, você não enxerga a realidade espiritual. O que é que diz aqui no verso 4? João 1:4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Agora veja no verso 9: a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todos os homens. Verso 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Verso 12: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Agora, veja, irmãos, que crer no Senhor Jesus, que ele está mostrando aqui da luz, né? Quando ele fala aqui no capítulo 3, quem não nascer de novo não pode ver, é porque a luz tem que brilhar primeiro, a luz de Deus tem que brilhar primeiro nessa pessoa que está em trevas, para que ela possa ver o reino. O reino fala sobre o governo de Deus, o senhorio de Deus. Ninguém se submete a Cristo como Senhor, se ele não vê Cristo como Senhor e Salvador. Paulo costuma dizer, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que se colocar como Senhor. Olha, haverá um tempo, irmãos, que todo joelho se dobrará, no céu, na terra, no céu e debaixo da terra, e confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todo mundo vai, olha, crendo ou não, vai se dobrar diante do Senhor. Então, se você viu a luz do Senhor, você se dobra e reconhece: Mestre, Senhor. Você sabe, é interessante o que ele está falando aqui, porque o primeiro estágio do novo nascimento é ver. Ver primeiro a sua condição de pecado. Porque não é apenas ver Cristo, porque se você observar, irmãos, aquele versículo do capítulo 2, 24, aquele povo via sinais, mas não via Cristo. Você pode ver a manifestação do Senhor, curando, fazendo coisas extraordinárias, mudando
muitas situações, mas pronto, o pastor Adriano fez uma lembrança, eu não sei se, acredito que foi ele que deu essa, dos 10 leprosos, foi quem que falou, não sei se foi ele ou foi um irmão que, não sei se foi o irmão disso, foi, que falou dos 10 leprosos, foi o irmão aqui, né, pronto, que ele mencionou, o pastor Adriano mencionou, que Rodrigo, numa terça-feira, falou dos 10 leprosos, foram curados, um milagre aconteceu, curaram os 10, quem voltou para agradecer? Quem? Só um. Aí aquele foi curado e salvo. Os outros foram o quê? Curado. Só. Porque ele, quando veio, ele se prostrou e adorou ao Senhor. E ali ele foi salvo. Porque não foi apenas curado fisicamente, mas o principal é espiritualmente. Ele foi curado. Então veja, irmãos, que isso é uma coisa muito séria. Então, ver a manifestação do Senhor não é o suficiente, mas você tem que ver Cristo. Ver Ele como Salvador e você como pecador. Sem Ele você está perdido. Então você tem que, é o primeiro estágio. Vamos seguir aqui então. O que então, quando ele disse ver, no versículo 3, capítulo 3, verso 3, ele diz, te digo. Outra coisa aqui que a gente pode ver nesse versículo 3. Te digo. O que isso quer dizer? Veja, verso 3, a isto respondeu Jesus, em verdade te digo. Alguém consegue pegar o que isso quer dizer? Note que quando Nicodemos, no versículo 2, olha tanta coisa que a escritura é muito rica. No versículo 2, o que diz Nicodemos acerca de Rabi? Veja aqui, este de noite foi ter com Jesus e disse, verso 2, Rabi, sabemos, no plural, ele, Nicodemos e os outros fariseus junto com ele. Mas quando Jesus chega no versículo 3, ele diz, te digo, ele não disse, o que ele está falando para Nicodemos, é para os outros não, isso quer dizer o quê? Que a salvação é individual e intransferível. Você teve um encontro verdadeiramente com Cristo, sua mulher não teve. Você não leva a sua mulher para o céu, sua mulher não leva você para o céu, seu filho, sua filha. Te digo, eu estou falando é para você, Nicodemos. Você veio com sabemos, você e os outros, mas nessa hora é você, eu te digo, se alguém não nascer de novo, não verá o reino de Deus, ou não pode ver o reino de Deus. Esse ti é pessoal. Jesus fala com cada um individualmente, não é coletivamente. Quando Nicodemos veio, ele veio falando coletivo, ele veio representando os outros, mas Jesus está falando individualmente com ele. E então ele no versículo 4, ele perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Olha, isso parece uma piada, porque é uma pergunta como se fosse um desdém. Você lembra de quando Jesus disse, olha, destruirei esse templo, em 3 dias reedificarei. Aí os fariseus disseram, peraí, levou-se 46 anos para construir, você quer em 3 dias reconstruir? Então veja, é mais ou menos uma piada. Você está querendo dizer o quê? Eu velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele está mostrando a sua incredulidade. Quando Jesus disse, quem não nascer de novo não pode ver, ele está na cegueira espiritual. Agora, um homem religioso, um homem altamente religioso, cumpridor dos seus deveres, ninguém poderia dizer que aquele homem não era um homem salvo. Isso remete para nós aqui. É algo de foro íntimo. Ninguém pode julgar você, mas o Senhor julga. Sabe, Paulo uma vez disse, a minha consciência de nada me argue, de nada me acusa, mas o Senhor é quem me julga. Então a gente precisa rever, porque eu não posso entrar na sua mente, eu não posso, mas o Senhor, ele é onisciente, e ele vê e prescruta o nosso coração, ele sabe nossa vida. E aqui ele olhou diretamente para o coração de Nicodemos e disse, importa nascer de novo.
te digo, Nicodemos, eu digo a você, no versículo, e essa pergunta, ele responde, não a pergunta. Jesus, ele fala assim, eu não vou nem responder uma coisa dessa que você está perguntando, porque isso não tem nem cabimento voltar. Aí sabe qual foi a resposta de Jesus no verso 5? Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode, agora o quê? Entrar. Olha, ver, e agora entrar. O que isso quer dizer? É uma coisa só, mas se você parar para pensar, no aspecto de trevas que ele está falando, no capítulo 1, ele é a luz do mundo, você só enxerga se a luz chegar. Mas você não fica apenas vendo Jesus, você tem que participar do reino. O que o presbítero Gilvan leu aqui? Aquele que não negar o quê? A si mesmo e tomar a sua cruz, né? Então, não é digno de mim. Mateus capítulo 10 vai falar isso. Então, se você diz que crê em mim, mas você não toma a sua cruz, como assim? Então, se você parar para pensar, a salvação não é por obras, mas é para as boas obras. No capítulo 12 de Efésios vai dizer, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, se você parar para pensar, as obras não salvam, mas elas são uma evidência de que você foi realmente salvo. Então, aquela questão só de eu creio, eu vi Cristo, não. Você precisa entrar no reino, entrar debaixo do governo de Deus e estar buscando as coisas do reino, as coisas de Deus. Então, ele está mostrando aqui sobre essa questão, não é? Então, veja que já existem umas implicações. Mas ele está mostrando a segunda vez. Você não entendeu, né, Nicodemos? Que precisa nascer de novo, ver o reino. Eu vou explicar novamente para você. Só que agora ele explica, mostrando algo que ele já conhecia, por ser um mestre da lei. Tá bom. E agora eu vou mostrar na escritura, Nicodemos. Será que você vai compreender agora? Eu vou mostrar. Abra aí, por favor, em Ezequiel 36, porque muitos falam assim, nascido da água e do Espírito tem a ver com batismo. Não, essa água é simbólica. A água tem a ver com a purificação do Espírito. O que é que diz Ezequiel 36, versículo 15? Verso 20, vamos ver aqui, verso 25. 15 não, 25, já para adiantar mais. O que é que diz aí? 25 ao 27. Amém. Está vendo? Então, quando ele fala sobre isso, água e espírito, veja que ele está mostrando aqui em Ezequiel. Aspergirei o que? Verso 25, água. Não é? Aspergirei água, né? Água pura sobre vós e ficareis purificados das vossas imundícias, está vendo? Aí, dar-vos-ei um coração novo e porei o que? O meu espírito. Quando ele está falando isso, se você marcou, volta para ele está mostrando a Nicodemos que há uma necessidade de algo superior ao que ele faria para se consagrar ou fazer as coisas religiosamente. Porque, irmãos, é muito triste isso, que no meio da igreja muitos, olha, uma senhora, que eu vi um pregador, ele, num desses pregações que tem no YouTube, ele fez um comentário que tinha uma senhora há 30 anos na igreja, e ele chegou para ela e perguntou assim, olha, quando foi que a senhora teve um encontro com Cristo? Quando foi que... já faz muito tempo, desde 30 anos que eu estou aqui, desde quando eu vim para cá. Mas o que aconteceu? Como foi isso? Não, eu vim para cá e eu estou até hoje aqui. Até hoje eu estou aqui. Aí ele, mas como foi sua experiência com Cristo? O que a senhora quer dizer? Quando eu me batizei, Ela não sabia dizer por que ela estava na igreja com 30 anos. Aí ele explicou, olha, a senhora nunca teve... A senhora explicou o seu pecado,
foi perdoado, porque Cristo tomou o seu lugar na cruz. A senhora se arrependeu dos seus pecados. Não, eu nunca soube disso. 30 anos dentro da igreja. Eu nunca soube disso. Olha, é um privilégio para a gente saber de todo o tempo que o pastor fala. Quanto mais fala, mais vai ficar no nosso ouvido, porque isso não é falado, parece que deixou de lado. E a igreja vira um clube. E as pessoas querem ficar, mas é muito bom estar aqui com os irmãos e tal, mas importa nascer de novo. Se você não nascer, você vai passar 50 anos dentro da igreja e nunca vai ser salvo. Ou você se converte de fato, ou você vai ser um esquentador de banco só. Então veja que Nicodemos era um religioso, mas é o que Jesus veio falar aqui para ele. Entrar no reino de Deus tem muitas implicações, irmãos. Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas veja só. Uma das questões ele vai mostrar aqui, além dessa questão de Ezequiel, esse entrar no reino de Deus tem a ver com algo que tem a ver com as obras após a salvação. Entrar, participar do reino de Deus, é o novo nascimento que tem a ver com obras depois que você é salvo. Tanto é que 2 de Pedro, observe aqui, 2 de Pedro 1, só vamos ler aqui, olha. Volte aí, 2 de Pedro, segunda carta de Pedro, o apóstolo Pedro, no capítulo 1. Olha só, como é interessante esses versículos, do 3 ao 11. A gente só vai ler. Agora, ele é muito autoexplicativo, esses versículos. Veja só o que diz o verso 3, 2 Pedro 1:3. Visto como, pelo seu divino poder, nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem o quê? A vida e a piedade, ou seja, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, olha só, por isso, verso 5, por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa o quê, irmãos? Com a fé. Olha só, tá? Veja, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas Pedro está mostrando aqui que você tem que associar, entrando no reino de Deus, algo que tem a ver com andar nas boas obras. Por quê, irmãos? Por que isso? Porque uma fé sem obras, ela é o quê? Ela é morta. Vamos lá. Então diz aqui o quê? Com toda o quê? A vossa fé, a virtude, com a virtude o conhecimento. Verso 6, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, que é o amor entre os irmãos, com a fraternidade o amor. Por quê? Agora ele vai explicar. Ele vai explicar que essas coisas têm que estar presentes na vida de quem creu. Porque estas coisas, verso 8, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Cego. Como é isso? Creu, mas não tem nada disso presente, é cego. Ele não está vendo a luz. É cego, veja o quê? O que diz mais? Que está perto, esquecendo da purificação dos pecados de outrora. Por isso, verso 10, irmãos, procurai com diligência cada vez maior, confirmar o quê? Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Percebe? O entrar no reino tem que ter evidência. Se você creu,
de fato no Senhor, você tem que ver. Quem nascer de novo não pode ver, se não nascer de novo. Se não nascer da água e do Espírito, não pode entrar. Então, o nascer de novo implica em crer na obra de Cristo na cruz, mas implica também na cruz de Cristo, para as boas obras, ou seja, para evidenciar e aumentar esta fé que eu tive. Então, volta aqui, por favor, a gente está já caminhando para o final, veja como tem tanta coisa, e a gente não vai correr, porque é muito rico a palavra do Senhor. Então, João 3, ele vai mostrar aqui também, dentro desse versículo, aqui no versículo 7, ele vai dizer aqui: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo, ou do alto. Mais uma vez, Jesus está falando, importa. O que é importante, Nicodemos, não é compreender o que você está tentando compreender racionalmente. Não. O que importa é você ter um arrependimento genuíno e se voltar para Deus. Não importa você ter essa vida religiosa. O que importa de tudo isso é você nascer de novo. Aí, mais uma vez, ele fala sobre isso, nascer do alto, nascer de Deus. E a gente vai ver o seguinte, irmãos, que no versículo 8, ele vai dizer o seguinte: já que você não entendeu até agora, eu vou te mostrar uma coisa, Nicodemos. O nascer do alto, ou nascer de Deus, eu vou te dar um exemplo da natureza. Como é que Nicodemos quer entender como é que é esse nascimento, como é que é um novo nascimento? Já que eu não vou voltar para o ventre da minha mãe, eu vou nascer como? Aí ele vai dizer como acontece o novo nascimento. Ele vai dizer no versículo 8: o vento sopra onde quer. O vento, veja o versículo 8 que diz: o vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Quem é que controla o vento? Quem é que controla a ação do vento? Você pode até medir o vento, mas você não controla. O vento é soberano. O vento, ele está mostrando aqui como uma figura do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que ninguém controla. Ele age onde quer e com quem quer. Ele é soberano. Então, mais uma vez, irmãos, a gente precisa entender. Quem quiser ser salvo, vai ser salvo? Eu queria fazer essa pergunta para você. Se você quiser ser salvo, digamos assim, a pessoa, não vou botar você, mas a pessoa que queira ser salva, ela vai ser salva? Vai? Não depende. Sabe por que não depende? Porque a gente tem que abrir o texto e mostrar que Deus é soberano e Ele age com quem Ele quer. O vento não é controlado pelo homem. Ele disse: o vento sopra onde quer. O Espírito convence a quem Ele quiser. Ele vai ter misericórdia de quem Ele quiser. Eu não vou falar de mim, eu quero abrir a Escritura. Abra em Romanos 9, por favor. É só passar algumas páginas aí. Atos, depois Romanos, capítulo 9. Veja o que Paulo está falando. Isso é tão sério, porque isso fala da eleição. A nossa eleição tem a ver com o que Cristo fez, os atos do Senhor. E é um privilégio muito grande, irmão, se você foi alcançado pelo Senhor. Então, o que diz aí Romanos capítulo 9, a partir do verso, deixa eu ver aqui, olha só, verso 14, Romanos 9, 14, olha só. Que diremos, pois? Uma pergunta. Há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Por que ele fala isso, Paulo? Porque se o Espírito sopra onde quer, ninguém controla, e Ele é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, por que não convence todo mundo? Então, ele vai dizendo, tem justiça da parte de Deus se Ele convencer uns e outros não forem convencidos? Então aqui ele está dizendo, a gente vai dizer o quê? Deus é injusto? De modo nenhum. Ele já diz aqui no verso 14. E no 15 ele diz, pois ele diz a Moisés, terei o quê?
misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Verso 16. Assim, olha esse verso 16, risque aí, risque não, marque na sua Bíblia. Pois o quê? Quem pode ler esse verso 16? Não depende de quem quer ser salvo, ou quem corre para ser salvo. Nicodemos correu para Cristo. Mas sabe o que ele viu em Cristo? Um milagreiro, até agora. E queria entender isso. E Jesus dizendo, você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa nascer de novo. E ele, não, mas como é que funciona? Você precisa nascer de novo. O que é importante é nascer de novo. E ele, não, mas não importa. Você não nasceu de novo, você está perdido, você está em trevas, achando que está na luz. Aí ele diz, veja, aqui no verso 18, para fechar aqui, logo, Romanos, exatamente, porque veja, não, a pessoa que está na treva, e ele está explicando, e está mostrando para ele as realidades, coisas simples da natureza, né? E ele não estava entendendo nada. Mas a gente está entendendo o seguinte: Jesus está falando para Nicodemo, era para ele cair de joelho. Era Jesus que estava falando para ele, não é um pastor, não é um pregador, não é ele mesmo, o próprio Senhor. E ele, mas isso e mais. Então o que acontece? Ele não creu. Ele estava de lado do mestre, ouvindo do Senhor, e ele não creu. Então é como o irmão Rodrigo está falando. As parábolas, muita gente não entendia, ele tem que explicar. Por quê, meu irmão? Compreender as coisas do Senhor, é só Ele que faz a gente compreender. Então vamos lá, vamos seguir. No versículo 7, ele diz, não te admires, se te disser, importa-vos nascer de novo. E o vento, verso 8, sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Ele sabe que nasce. Como é que eu sei que eu nasci de novo? Você sabe dizer por que você nasceu de novo? Você sabe dizer por que que você é um nascido de novo? Saberia dizer? Porque você é, eu sou nascido de novo. Por quê? O Espírito. Certo. E como é que eu sei que eu tenho essa convicção pela fé? De outra, né? Há uma transformação. Mas existe um versículo na Bíblia que nos dá uma segurança e uma paz, irmãos. Está no Romanos 8, 16. Vamos abrir, porque senão vocês vão sair daqui com a pulga atrás da orelha. Ninguém pode dizer a você que você não é salvo, viu? Não vá cair nessa não, porque o diabo ele faz assim, o diabo ele acusa. Romanos 8 é clássico nisso. O que diz Romanos 8:1? Nenhuma acusação agora há mais para os que estão em Cristo Jesus. Então vamos lá. Romanos 8. Já abriram mais rápido que eu, né? Deixa eu ver aqui. Olha só. Veja Romanos 8:1. Agora, pois, já não nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não é isso? O versículo 1 diz isso. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque se alguém quiser acusar e o próprio inimigo olhar para a tua vida e dizer, você não é crente, porque você fez isso, você fez aquilo, você pensou isso, por isso você não é cristão. Aí você tem que dizer para ele, pois bote mais isso, isso e isso, que você não sabe. Sabe que foi Lutero que fez isso? O diabo chegou no ouvido de Lutero e disse, está aqui a lista dos teus pecados. Aí ele disse, escreva mais essa e essa, porque não é onisciente, ele não sabe o que está na cabeça de Lutero. Aí ele disse, escreva mais isso, depois escreva por cima, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Então, irmãos, não aceite acusação do inimigo nem de ninguém. E quem é que vai saber que você é um eleito, que você é um filho de Deus? 16 diz o quê? O próprio Espírito Santo dá testemunho com o nosso espírito que você pertence ao Senhor. Esse testemunho você leva para o resto da sua vida. Ninguém pode arrancar da sua vida esse testemunho, porque é você e Deus. Você e Deus.
eu pertenço ao Senhor. Portanto, irmãos, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O Espírito Santo selou aquela vida e deixou um testemunho no seu espírito que você é filho de Deus. Então, irmãos, encerrou, a hora chegou, né? E a gente vai parar aqui no 7 e no 8, aliás, né? Eu vou só ler aqui o que depois de tudo isso, o versículo 9, depois disso aí, ele ainda vai dizendo assim: então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus, verso 10, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Depois que eu explicar tudo isso, e Jesus disse: rapaz, você é um mestre, eu falei da palavra, falei de coisas naturais, você não entende nada disso. Vamos tentar na próxima semana, se Deus quiser, aí a gente trabalha do 11 e aí segue, em nome de Cristo Jesus. Amém? Tem alguma dúvida sobre o nascer de novo até agora, a necessidade? Alguém quer perguntar algo? Alguma dúvida? O nascer de novo é o nascer do alto. Só o Espírito Santo pode trabalhar na vida da pessoa. Nicodemos tentou entender intelectualmente, mas não conseguiu. Isso. Certo, a senhora está dizendo que a pessoa é salva pela eleição, é isso que quer dizer? E por que eu tenho que orar, né? Assim, veja só, é um ponto nevrálgico aqui, né? Porque a eleição é algo que Deus é que elege e eu não tenho como, não depende de quem quer, né? Não depende de quem quer a salvação, nem quem corre para ela, mas de Deus usar de sua misericórdia. Então o que acontece é assim, por que eu tenho que orar para uma pessoa que já está eleita, está escrito o nome dela, ela vai, porque a gente não sabe quem é. Nós não sabemos. Nós não estamos não somos Deus, não sabemos quem é eleito e quem não é. Então, nossa missão é proclamar o Evangelho, semear a palavra. Quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo? O Espírito Santo. Ele é que vai convencer. Não convenceu Nicodemos aqui. Não convenceu. Aqui não. E Jesus estava do lado dele. Mas depois que Jesus morre na cruz, ele vai com José de Arimateia levar os ungüentos para o corpo de Jesus. Ali houve conversão. Quer abrir aqui para a gente terminar? João 19. Abra aí, por favor, para a gente terminar. João 19, versículo 38 e 39. O sepultamento de Jesus. Este Nicodemos, que estava de lado de Jesus, quando ele viu a crucificação de Jesus, viu ele derramar o seu sangue, o Espírito Santo disse: este é aquele que você teve com ele. E ali ele se arrepende dos seus pecados, e ali ele ajuda a embalsamar o corpo de Jesus. O que foi que aconteceu aqui? Capítulo 19 de João, 38 e 39. Depois disso, José de Arimateia era o dono do sepulcro, aquele que tinha o sepulcro, né? José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente. Olha que discípulo, agente secreto, né? Sabe o que a gente falou aqui no começo, né? Aquele discípulo que não quer aparecer com medo, era José de Arimateia, era um dos principais do povo judeu. Ainda que o quê? Ocultamente. Pelo receio que tinha de quê? Dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. Agora veja o verso 39. E também quem? Nicodemos, aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite. Foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Agora ele realmente teve um encontro com Cristo. Então, é quando o Espírito quiser, a quem Ele quiser e na hora que Ele quiser. Amém, irmãos? Até a próxima semana, se Deus quiser. E Deus abençoe.